Olá, meu nome é Tamara Hamlin e eu estou aqui junto com você hoje para falar sobre reprogramação mental para o emagrecimento através de frequências neurais. É isso mesmo. Eu sou uma pessoa muito curiosa e eu gosto de saber o porquê das coisas. E nada mais justo do que descobrindo esses porquês, não dividir aqui com você. Então, é justamente por isso que eu pensei em fazer esse momento, né, em dividir esse momento com você de descobertas e explicar exatamente como funciona, porque existe uma técnica e existe fundamento científico para o que eu estou falando e como acontece esse processo de emagrecimento. Então, eu vou abrir aqui a tela de compartilhamento, tá? Talvez você pare de me ver, mas você vai estar vendo a apresentação. E através dela eu vou falar sobre absolutamente tudo e como que funciona esse processo de emagrecimento incrível que eu estou trabalhando agora, tá? E que já tem resultados incríveis também. Então, eu vou começar aqui a compartilhar minha tela. Eu vou achar a apresentação da reprogramação mental e possivelmente você está vendo aqui o telefone da clínica. Essa é a capa, né, que geralmente eu realmente trabalho como apresentação. Um pouco do meu currículo. Então, eu sou nutricionista por formação, eu sou nutricionista há 18 anos. Depois eu fui muito para essa área de bioquímica, gosto, dei mentoria na faculdade, né, de matéria, de bioquímica, de química. Fui pós-graduada pela Fundação Getúlio Vargas, então, como gestão de pessoas, já busquei desde 2011 essa parte, né, do comportamento, porque eu entendi que não era só entregar uma dieta para o paciente. Entregar a dieta não garantia que ele conseguia emagrecer, né? E as duas partes se frustravam. Eu porque dediquei tempo, né, de 40 minutos a 1 hora para prescrever um cardápio, e o paciente que muitas vezes nem abria esse arquivo ou colocava na geladeira ou na gaveta, então não era o divisor de águas. E aí eu comecei a estudar psicologia em 2015, né? Nós estamos agora em 2025, são 10 anos estudando psicologia. Me formei psicanalista, passei também pela hipnose, por uma pós-graduação em medicina psicossomática. Então, assim, fui indo até neurociência, eu fiz algumas participações minhas em programas de televisão, já fui chamada no rádio, em televisão, em alguns programas, lancei um livro, né? Muitas pessoas querem emagrecer, mas não conseguem por fatores emocionais. E eu mesma vivi o processo, né, de emagrecimento. Eu pesava 30 quilos a mais do que eu tenho hoje. E realmente o que funcionou comigo, eu quero passar para vocês, porque foi uma jornada, né? De fato, foi uma jornada que aconteceu na minha vida, uma transformação, e eu quero que aconteça na sua também. Então vamos lá. Qual é o princípio, né? Tudo aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente vê, está num comprimento de onda, num comprimento e numa amplitude. Então, tudo que a gente vê ou ouve, né? Todo esse universo de terceira dimensão se manifesta com frequências, todas as frequências de ondas. Então, tudo aquilo que pode ser medido, então aqui, né, 1 segundo, então 1 segundo, 1 hertz, 2 hertz, 1 hertz, um ciclo completo. A gente vai falar de tudo isso aqui, você não precisa entender nada, só me acompanhar, tá? Então, por exemplo, ó, nessa foto, a gente tem o observador, então o que a gente consegue ver. Então, imagina que é o nosso olho humano aqui. E as luzes, né? A luz visível. Então, das cores, a gente tem desde o violeta até o vermelho, né? E aí existe o ultravioleta, que é uma frequência diferente daquela que a gente consegue enxergar. E existe o infravermelho, né? Que a gente também não consegue ver. Existem as ondas de rádio, os micro-ondas, o raio-x, raios gama, nada disso a gente consegue ver.
né? E eu tô lendo aqui nessas caixinhas pretas. Então, a única coisa que a gente consegue enxergar é as cores do violeta até o vermelho e tudo aquilo que se manifesta através dessas frequências. Isso não significa que essas outras frequências não existam, a gente só não consegue captar com o nosso sistema humano, né, de sentido, que nesse caso é a visão. E daqui a pouco a gente vai ver também a questão do ouvir, né? Então, como que isso também traduz num outro sentido que é a audição. Então, aqui, né, a gente tem os espectros visíveis do laranja, né? O vermelho, laranja, amarelo, verde, o azul e o violeta. Então, nesta frequência conseguimos enxergar. Então, um espectro contínuo aqui embaixo, abaixo disso não conseguimos ver e acima disso também não conseguimos ver. E aqui é uma outra escala, né? Eu trouxe três referências diferentes para que a gente consiga realmente ter um entendimento. Então, aqui os raios gama e os raios X, né? Junto do ultravioleta, o único feixe, olha como é pequeno o que a gente consegue enxergar, né? Um espectro visível. E aqui está em nanômetros, que é a medida do que a gente consegue ver. Aí seguimos, né? O infravermelho, ondas de rádio, AM, FM, tá? Então, aqui, como que a onda se manifesta? E esse é o pico, né? Eu não sei se o mouse está passando aqui, mas esse é o único feixe que a gente consegue realmente enxergar, né? No nosso mecanismo humano que a gente consegue captar deste espectro. Então, eu estou trazendo isso porque para exemplificar, tá? Agora eu vou falar do que a gente consegue ouvir. A gente também ouve através de frequência. Só que aí já não é mais nanômetros. Aí aqui a gente passa para uma outra unidade de medida, que são hertz. Então, as unidades que a gente consegue ouvir é de 20 até 20.000. Abaixo disso a gente não consegue, né? E acima disso a gente também não consegue, que é chamado ultrassom, acima de 20.000, e abaixo é o infrassom, tá? Então, as frequências audíveis entre 20 e 20.000 hertz, apenas, né? E por que que eu estou falando tudo isso? Porque na nossa frequência mental, a gente também tem um padrão. Então, dentro daquilo que a gente consegue captar, o nosso cérebro ele vai entendendo e entrando em fase. Essa imagem aqui, né, de duas pessoas, dois cérebros ali se conectando, é porque a tendência é que entre em fase. O que que é entrar em fase? É você se ajustar para aquilo que você está ouvindo. Então, vamos imaginar uma música, vamos imaginar um funk. Como que é a batida do funk? A batida do funk, ela é curta, né? Então, é o agito, né? Você fica animado, né? Então, aquilo vai te eletrizar. Por quê? Porque é uma batida rápida, é um som ali constante, que justamente é para você levantar, né? Então, diferente de uma música clássica. A música clássica, ela vai te acalmar. Então, dependendo do que você escuta, o teu cérebro tende a adaptar com aquilo, tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve. E aí eu vou abrir um parênteses, por quê? Porque a gente escuta desde muito pequeno muitas pessoas falando, né? Muitas vezes até os nossos pais, os cuidadores. O que que eles falam? Que você não vai conseguir, que você não vai dar conta, que você não é bom o suficiente. E essa mensagem, ela vai entrando, né? E ela vai compondo o quê? O nosso subconsciente. Então, tomar cuidado com o que a gente ouve é muito importante. E aqui a minha proposta é justamente reprogramar tudo aquilo que está programado.
Então, a ideia é realmente usar estas frequências que a gente já consegue identificar, né? Frequências em hertz. Para quê? Para que a gente reprograme tudo aquilo que está programado, que a gente nem tem acesso, que a gente nem tem contato. Ah, Tamara, mas isso funciona? Funciona, que daqui a pouco eu vou mostrar os resultados aqui, tá bom? Então, nossas ondas cerebrais, né? Nossa frequência cerebral, a gente tem as ondas beta, que é quando a gente está acordado. Então, você está me escutando agora, né? Você está prestando atenção. Assim, espero, né, que não esteja dormindo com o que eu estou falando. Você está nas ondas betas, que também são medidas em hertz, tá? As ondas alfa é um estado de relaxamento, geralmente acessados durante a meditação. As ondas teta já é uma meditação profunda, é o quase sono, sabe? Quando você está quase dormindo e tal. E as ondas delta, que é uma frequência em hertz também, de 1 a 3, que é o sono. Então você já está lá no sono, acessando o material já inconsciente, né? Você está em delta, tá bom? E aqui eu vou trazer uma escala de David Hawkins. Quem que foi David Hawkins? Foi um médico, tá? Ele estudou psiquiatria e ele descobriu um padrão frequencial, uma frequência Hertz, que faz associação com o quê? Com os sentimentos. Então, essas frequências Hertz ressoam com os nossos sentimentos. Então, quando a gente sente vergonha, por exemplo, né? O nosso estado de consciência está contraído e está ressoando a quanto? A 20 Hz. Então, se eu puser qualquer frequência a 20 Hz, o meu cérebro tende a captar aquela frequência e a entrar em fase, ou seja, ressoar com aquilo, e daqui a pouquinho eu estou sentindo vergonha. Eu vou trazer aqui um exemplo de uma música que eu escutei, porque eu estava estudando para fazer, né, esse material, para fazer essa aula, e eu escutei uma cantora norte-americana, uma compositora chamada Billie Eilish. E eu fiquei extremamente triste ouvindo as músicas dessa moça. E isso me chamou muita atenção. Por quê? Porque a frequência que ela usa nas músicas dela fazem o quê? Fazem relação com depressão. Então, quando você escuta a batida, a frequência da música, independente da letra, Tamara, eu não entendo inglês. Eu não entendo o que ela está falando, mas é o quê? É a batida, é a frequência de onda, é um estado de consciência muito baixo. Se você escutar esta artista, a tua tendência é deprimir, tá? Isso eu estou falando com convicção. Eu sei do que eu estou falando e eu vivi essa experiência. Então, muito cuidado, mais uma vez, com tudo aquilo que a gente escuta. Já falava, né? Eu escuto o pastor toda vez. A fé vem pelo ouvir. E o medo também vem pelo ouvir. Então, dependendo do que você se expõe, né? O tipo de notícia, o tipo de música que você está ouvindo, isso é muito perigoso. Então, eu faço aqui esse alerta, tá? E aí, o que que ele faz? Ele faz a relação da frequência com um padrão de emoção, tá? E o que que eu fiz? Eu, Tamara, como profissional, eu peguei a frequência específica do emagrecimento, da reprogramação em hertz de emagrecimento e trouxe junto com uma mensagem audível para que você reprograme a sua mente e consiga emagrecer. E aqui eu trouxe alguns resultados, ó. 7 dias, 2,5 kg a menos, 2 meses e 10 dias, menos 15 quilos. Em 28 dias, menos 7,3 kg, ou seja, menos de um mês, né? 7,3 kg a menos. Em uma semana, ó, 2,5 kg a menos. E aqui foram, neste ano, 9 pacientes que deixaram de fazer a cirurgia bariátrica. Então, é a reprogramação mental agindo, atuando realmente como um aliado. Deixa eu voltar aqui,
que eu acredito que tenha voltado para mim. Então, o que que a gente faz? A gente pega essa frequência em hertz e eu coloco uma mensagem que você consegue entender e você vai colocar para ouvir durante 7 minutos. Durante 7 minutos, você vai colocar todos os dias para quê? Para o seu cérebro ir reprogramando esta questão do emagrecimento, porque o emagrecimento começa na nossa mente. Não adianta achar que ter uma dieta diferente vai resolver, porque não vai. Eu trabalho com isso há 18 anos. Tá? Então eu sei do que eu estou falando. O emagrecimento ele começa pela nossa mente. E se a gente não preparar a nossa mente, se a gente não tiver efetivamente programado para queimar, né, para gastar energia, algo na nossa vida vai sabotar. Seja um sentimento de não merecimento, seja um sentimento de sabotagem, seja a recompensa, ah, porque eu mereço, hoje o dia foi muito bom ou hoje o dia foi muito ruim. Então, assim, o que nos leva à comida? Cada um tem um gatilho diferente, mas a gente consegue reprogramar isso de uma forma efetiva, tá? E esses áudios, eles estão onde? Eles estão na plataforma chamada Hotmart. Então, é um produto, tá? E você pode ouvir todos os dias para ir reprogramando. E eu quero muito que você me conte o seu resultado, tá? O valor deste produto são R$ 147 e você pode parcelar em até 12 vezes. Então, R$ 147 que você vai ter acesso aos áudios e você já vai reprogramando a sua mente. Se você comprar agora, você já pode começar agora. O ideal é que você escute pela manhã, tá? E tem um áudio específico para escutar antes de dormir. Esse áudio específico é uma outra reprogramação de merecimento, para que você possa ter tudo aquilo que você sempre desejou na sua vida, não só o emagrecimento. Combinado? Eu vou deixar aqui à disposição para perguntas e você pode me mandar, você pode interagir comigo e eu vou exclusivamente a partir de agora falar sobre reprogramação mental, porque é um grande achado e é o que eu realmente acredito, foi o que funcionou comigo em outras áreas da minha vida e eu colhi reais benefícios de usar essa tecnologia, porque não tem por que a gente não usar essa tecnologia para reprogramar o nosso cérebro. Combinado? Eu vou ficando por aqui e eu te vejo muito em breve lá no áudio de reprogramação mental.